Oi, meus alunos, tudo bem com vocês? Tudo certo? Que bom, eu também estou bem, graças a Deus. Muito bem, meus amados, nós vamos aqui dar início, então, a mais uma aula de espanhol, certo? Vamos continuar os nossos estudos, vamos continuar com foco, né? E com muita fé e com muita força, os 3 Fs: fé, força e foco. Então, meus amados, a aula de hoje será a 16 e a 17, certinho? Então, 17, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas é que eu já dei, né, gente, a aula... Só um momentinho, por gentileza, só para eu dar uma conferida. 15 e 16, então é 17 e 18. Eu acabei me confundindo. Desculpa, tá? Eu vou colocar aqui. Aula 17 e 18. Certinho? Agora sim. Eu olhei ali, fiquei pensando, mas tudo bem. Então, aula 17, apostila de vocês, por favor, a página 142, tá bom? Na página 142, nós vamos ver os graus de comparação. Então, nós temos aqui, ó, amados, eu peço que vocês sigam, por gentileza, essa tabela, onde tem bem explicadinha, tá bom? Então, tem o grau de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Igualzinho no português. As 6 lógicas, como no português. Então, vejam, de superioridade, nós usamos mas que. De inferioridade, menos que. E de igualdade, tan como. Então, vejam só. Aqui na tabelinha, eles começam com o grau da igualdade, certo? Então, vejam um exemplo. Pepe está alto como Juan. Então, Pepe é tão alto como Juan. Vocês se deram conta, vocês prestaram atenção que é igual ao português? Só que em português, nós falamos tão, né? Em espanhol, como não tem o A ou o tio, eles usam tan. Tan alto, tan bonito, tan lindo, tan caro. Vocês repararam, eu estou chamando a atenção de vocês, que esse tan, ele vem sempre seguido do quê? De um adjetivo, ou melhor, da qualidade a qual vocês estão se referindo, perfeito? Então vejam, Pepe está alto como Juan. Então, aqui o grau de comparação é do quê? De igualdade. Vamos ver o segundo exemplo. Carmen lo es tanto como Maria. Vocês viram aqui que apareceu tanto e não tan? Por quê? Porque neste caso, este tanto não veio seguido da qualidade. Ficou uma coisa suposta, nas entrelinhas. Por quê? Porque já deu a entender na frase anterior, tá bom? Vamos ver agora, então, só para revisar, né? Tan como. Tan, o adjetivo, tan, a qualidade e como. Superioridade. Amados, superioridade, mas que. Então, mi hermano es más inteligente que mi primo. Meu irmão, em português, o raciocínio em português. Meu irmão é mais inteligente que o meu primo, certo? Então, em espanhol, este mas é com acento, porque você está intensificando, é de mais, tá? De intensidade. Inferioridade. Maria es menos calma que Mirta. Maria é menos calma que Mirta. Então, o mesmo raciocínio do português. Então, revisando, meus amados, queridos, guerreiros alunos, tá bom? Vejam, superioridade, mas que.
Inferioridade, menos que. Igualdade, tal como. Perfeito? Ótimo. Então, vamos dar sequência ali, ó, no pontinho 3, bem embaixo, aqui, ó, onde está o meu dedinho aqui, ó, tá? Tem a parte de superlativos. Então, podem ocorrer 3 terminações. A primeira, íssimo, o sufixo, né, gente? O que vem depois. Íssimo, bilíssimo e írrimo. Então, vejam um exemplo com íssimo. Larguíssimo. Com bilíssimo, amabilíssima. E com írrimo, paupérrimo. Tá bom? Então, 3 terminações que grau de comparação superlativo. Tá bom? Vamos à página 143. Vamos à página 143, por favor. O número 4, que diz que há formas de comparação irregulares. Essa parte é bem interessante, tá bom? Então diz assim, ó, mas bueno también puede ser mejor, mas malo puede ser peor, más pequeño, menor e mais grande, maior. Então, onde especificamente eu quero chamar a atenção de vocês que em português está errado nós falarmos mais grande, mais pequeno, né? Quero o pedaço de bolo mais pequeno, Deus o livre, né? Quero o menor pedaço. Em espanhol está correto, gente, não tem problema, certo? É forma irregular. Depois tem o pontinho 5 que diz assim, ó, superlativos que são informais. O que quer dizer isso? Que é um uso mais comum, um uso mais familiar. Então vejam ali, ó, quais são as palavrinhas? Super, extra, arte e requete. Então vejam, superlativo, hein, gente? Superlativo. Então, ó, ayer vimos unos búhos super grandes en el zoo. Então, ontem nós vimos umas corujas super grandes, certo? Enormes, que é muito, muito, muito grande. Mas tá certo usar? Sim, está certo. Super grandes. Extra, estou extra atareada com los niños. Archi, desafortunadamente el hombre es el archienemigo de la ecología. Então, que é muito, 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 muito inimigo. É algo muito exagerado, por isso tem o nome de superlativo. Requete. Es requete lindo ver como los niños juegan al escondite. Então, assim, ó, que é muito lindo, é muito bonito, requete lindo ver como as crianças brincam de esconde-esconde, certo? Então, ó, quando vocês, numa interpretação, num próprio exercício, vocês se derem conta dessas palavrinhas que apareceram, super, extra, arte, requete, estão sendo relacionadas a superlativo, certo? É um grau exagerado a alguma coisa. Perfeito, amadinhos? Legal, legal. Hidratar um pouquinho a garganta, né? Então, vamos praticar? Vamos ver como vocês entenderam? Então, vamos à parte de assimilação. Vamos à parte de assimilação, por favor, na página 145. Que é o que diz? 17.1. Claro, estamos na classe 17. Então, o exercício 17. O exercício 17 diz, da UDESC, gente, exercício de vestibular. Então, aqui é uma maneira excelente de ver como as coisas, como essa... Desculpa, gente, estou muito acelerada, né? Calma, Francisca. Então, esta amostra, esta questão da UDESC é uma maneira excelente de nós analisarmos juntos como o grau de comparação pode ser cobrado numa prova de vestibular. Tá certo? Então, vamos lá. Diz assim, ó. En la frase mayores problemas, el adjetivo se encuentra en el grado, então, ó, superlativo absoluto? Não. Comparativo de igualdade?
No. Porque comparativo de igualdade, lembram que eu falei? Tan como ou tanto, se não vem com a qualidade. De inferioridade? Também não. Por que de inferioridade não? Porque é menos que. De superioridade? Mais que? Não. Superlativo relativo. Sim, relativo por quê? Porque são ali ó, a palavrinha, maiores problemas, porque está fazendo uma relação a alguma coisa. Tá bom, gente? E o absoluto não tem, tá bom? Então vejam, essa questão aqui, vocês poderiam ir tranquilamente pela eliminação. Ah, Francisca, como assim pela eliminação? Claro, gente, nós temos, a princípio, 3 graus, né? Superioridade, inferioridade e igualdade. Então, mais que, menos que, tan como ou tanto. Depende da colocação na frase, certo? Depois tem o quê? Depois tem o superlativo. O superlativo vem com aquelas terminações que eu falei para vocês. Íssimo, bilíssimo ou érrimo. E depois tem os irregulares, certo? Mais grande, mais pequeno e pior, melhor. E depois tem o quê? Aquelas palavrinhas que são comuns, né? O uso assim, ó, como que eu vou falar? O uso familiar, o uso cotidiano, certo? Quais são? Extra, arte, requete e... Deixa eu ver lá que até eu já esqueci, só um pouquinho. Super, extra, arte, requete. São 4. Super, extra, arte, requete. Então, vamos fazer assim, ó. Super, já lembra do quê? Do supermercado. Extra, também dá para lembrar do mercado extra, né? E depois, arte e, por último, requete. Então, aqui, ó, gente, tem só maiores problemas, certo? Não tem mais que, menos que, tal como. Então, é relativo, porque é referente a alguma coisa. Vamos à questão, letrinha E. Vamos à questão 2, certo? Que diz assim, ó. Marca a alternativa com adjetivos contrários a los que están en negrita en las frases. Então, eles querem o contrário, o antônimo. La película es larga, ou seja, o filme é comprido. Larga, comprido. Então, contrário de comprido, curto. Aqui está no feminino, então o adjetivo tem que ir no feminino também, certo? Então, corta. Nós somente vamos ficar com a opção B e C. Galera, de cara já eliminamos 3, tá? Então, ó, el teatro es antigo. Contrário de antigo, moderno. Então, continuamos com as duas opções, B e C. 3. El niño está gordo. Contrário de gordo, magro. Como que é magro em espanhol? Delgado ou flaco. As duas palavras estão corretas. Elas são sinônimas, uma sinônimo da outra, tá bom? Então, vejam, continuamos com as duas opções, porque delgado é magro e flaco também é magro. 4ª frase. La falda es estrecha. Só um pouquinho, gente. Desculpa. La falda es estrecha. Estreita, gente. Contrário de estreita, larga. Larga é, em espanhol, cuidado, ancha. Então, é a B. Essa atividade aqui, essa questão, gente, tem uma pegadinha, tá bom? Vejam. Para nós, brasileiros, largo é tudo que tem largura, tá bom? Em espanhol, largo é comprido. E como que é largo? Ancho. Então, esta classe tiene anchura, que tem largura, tá bom? Então, cuidado com isso. Letrinha B. 3. El examen estaba muy difícil, es decir, estaba dificilísimo, estaba dificilísimo, estaba dificilíssimo ou estaba dificilito. Qual que é, gente? É a B. Estaba dificilíssimo. Olhem a pegadinha da C, para quem não sabe. Não existe 2 S em espanhol. Então, cuidado com essa questão também, tá bom? Ó,
a letrinha A, difícil. A terminação não é imo, a terminação do superlativo. A terminação do superlativo é íssimo. Então, a letra B. 17.4. Tengo 23 años y mi hermana más vieja, con más edad, mayor, más velha ou más grande. Aqui, tengo 23 y mi hermana mayor tiene 27. Mi hermana mayor seria a irmã mais velha, tá? Ah, professora, mas mais velha. Não se usa no caso de irmão. Mi hermana mayor. 5. Señala a frase correcta. Brasil é mais grande que Espanha. Tá certa, mais grande. Lembram? E o que é Espanha? B. Mi casa é mais vieja. Quanto? Não. Lembra o superlativo mais tem que vir com que? Essa tá errada. C. Su perro ladre tanto quanto el nuestro. Tá certa essa daqui. Tanto quanto. Viram? Não veio com a qualidade. Só que ela tá errada em espanhol, porque quanto não é com que, é com C. Juan tiene menos dinheiro como yo. Não, seria menos que. E será um viaje larguíssimo. Viram? Terminação íssimo. Porém, escrito com... O termo está escrito com 2 S. Não tem 2 S em espanhol. Então, eu fiz questão de resolver essas questões assim para vocês, para que vocês vejam que, às vezes, a opção, o erro da opção pode estar na escrita. Então, tomem cuidado. 2 S, C cedilha, circunflexo, certo? Crase, não existem em espanhol. Muito bem, vamos a la classe 18. Vamos à aula 18 agora, por favor. A página é a 150. O que diz nessa página 150? Fala sobre apócope. Aí vocês devem estar pensando, meu Deus, o que é essa palavra? O que é apócope? Meus queridos, apócope é quando uma palavrinha perde a última letra ou a última sílaba. Depende sempre da situação. Então, quando acontecer lá no vestibular, aparecer assim, la forma apocopada correta é la. Então, forma apocopada, apócope, é quando uma palavra perde a última letra ou a última sílaba. Quando isso acontece? Página 150. Então, na página 150, nós temos as observações. Então, a primeira, gente, é fácil. Por que eu falo que é fácil? Porque vocês vão memorizar uma coisinha que eu vou falar para vocês. Certo? Ó, vou colocar aqui. Apócope. A aula é a 18, nesse caso, tá? Então, vejam só. S, M, S. O que é isso? Substantivo masculino singular. Quando essa palavra vir seguida de um substantivo masculino singular, ela vai perder a última letra, tá bom? Amados, isso daqui, ó, S, M, S, é uma dica que eu dou para vocês, certo? É um macetinho. Mas, substantivo, eu dei a dica, eu dei o macete das 3 primeiras letrinhas. Mas isso daqui é regra gramatical. Porque eu acho que é mais fácil nós memorizarmos SMS do que ficar, substantivo masculino singular. Talvez nem lembre lá na hora, certo? Então, tem que ter esses 3 pontinhos que eu estou especificando para vocês, tá bom? Tem que ser substantivo, tem que estar no masculino e tem que estar no singular. Os 3 ou nada. Então, de cara aqui, ó, vamos ver ali, ó. Primeiro, Juan, vejam o meu exemplo. Juan es mi primeiro hijo. Muito bem, aqui está
hijo é um substantivo. Então, de cara, nós já temos a primeira indicação. Hijo é um substantivo. Substantivo, o que é um substantivo? É um nome que nós damos a alguma coisa, certo? Então, filho é um substantivo. Está no masculino? Sim, está no masculino. Está no singular? Sim, está no singular. A frase está errada, certo? Então, vai perder. Qual seria a frase correta? Esta. Juan es mi primer hijo. Certo, galera? Entenderam? Então, quando a palavrinha vier seguida de substantivo masculino singular, perde a última letra. Quais são essas palavras? Aqui vocês têm a listinha das palavras. Bueno, malo, primero, terceiro, alguno, ninguno e santo. Eu quero que vocês deem agora uma atenção especial para a palavrinha santo. Santo só vai sofrer apócope. Para quem não lembra, apócope é a perda da última letra ou da última sílaba em algumas palavras. Santo só vai sofrer apócope em Santo Antônio, Santo Tomás, Santo Tomé, Santo Toribio e Santo Domingo. Então, meus queridos, são na verdade 5 santos, certo? Que vão ser chamados de San Domingo. Não, aqui vai ficar Santo Antônio, Santo Tomás, Santo Tomé, Santo Toribio e Santo Domingo. Os demais sofrem apócope, tá? Reforçando, hein, galera? Os demais sofrem apócope. Então, deixa eu ver se vocês enxergam aí. Então, os demais, ó, San Juan, San José, San Rafael e assim sucessivamente, tá bom? Então, voltando, tem 5 santos que serão chamados de santo, que nós não vamos, usar apócope. Tomé, Tomás, Toribio, Domingo e Antônio, tá bom? Muito bem, vamos dar sequência? Depois ali, gente, na segunda tabelinha diz assim, ó, substantivo masculino ou feminino singular. Neste caso, a segunda regrinha é com qualquer substantivo, masculino ou feminino. Esse daqui é substantivo masculino singular, tá bom? Aqui, gente, é substantivo masculino ou feminino e singular. Quais são as palavrinhas? Grande e qualquiera. Grande vai passar a ser gran. Então, um exemplo, vou apagar aqui para dar um outro exemplo para vocês, tá? El sábado, iré a una gran fiesta. Ó, então a palavra seria grande, certo? Veio seguida de fiesta, substantivo feminino singular. A una gran fiesta, certo? Essa é a frase correta. Segundo pontinho lá, delante de um substantivo masculino ou feminino, só que daí no plural. Ciento passa a ser cien. Cualquiera passa a ser cualesquiera. Então, assim, ó, um exemplo. Estuve em uma reunião com 100 pessoas. Eu não falo 100 pessoas. Eu tiro eu aplico apócope e passa a ser, de 100 passa a ser 100 pessoas. A última, tanto e quanto. Viram o tanto? Por que lá no grau de comparação de igualdade ficou tan? Por quê? Por causa do adjetivo. Então ali, ó,
delante de um adjetivo ou de um advérbio. Então, tan linda, tan grande, tan cara. E quanto, quan, que seria como no português, certinho? Vamos a praticar. Página 154. Vamos ver, né? Se vocês entenderam. Vamos fazer um da CAF, que é o 18.2. 18.2. Atenção das palavras em maiúscula. Então, nós vamos ter que analisar as que estão com letra maiúscula. A primeira. El escritor Vargas Llosa não é tão leído quanto Neruda. Então, vejam. O escritor, eles estão fazendo aqui de igualdade. Tan, quan. Tá certo isso? Lembram que eu falei para vocês que tan é com como. El escritor Vargas Llosa não é tão leído como Neruda. Essa tá errada. 2. No siempre un hombre grande es un gran hombre. Olha lá, ó. Gran hombre. Grande sozinho, escrito completamente, tá certo, porque não veio seguido de substantivo. Aí depois eles terminam a frase ali, es un gran hombre. Gran hombre. Por que ficou gran hombre? Porque hombre é um substantivo masculino singular. A regrinha do SMS. Essa frase está certa. Terceira, um bom livro se lê com gosto. Um livro malo, não. Certinho. Ó, bom livro, substantivo masculino singular, sofreu apócope. Livro malo, tá certo, porque veio depois do substantivo, depois do livro. Final de frase e depois do substantivo, ou do adjetivo, ou do advérbio, não sofre apócope. Quarta, mio coche es más viejo que lo tuyo. Olha lá, ó, mio coche, tá errado, seria mi coche, meu carro. Quinta e última, um dicionário suele ser mais grande que um livro comum. Ó, mais grande. Lembra a forma ali? Aquela forma que é irregular? Que eu falei para vocês assim, que tá, em português está errado, em espanhol tá certo? Então, tá certo. Então, quais são as corretas? 2, 3 e 5. É a letra B. Então, gente, aqui tem um exemplo de como no vestibular eles podem cobrar essa parte de comparação. Terceira. Há apócope aqui, hein, gente? Eu falei de comparação, não, mas de apócope. Mas, de repente, eles podem unir a comparação com o apócope. Lá no caso do tan e no caso de tanto, certo? Então, lá. Há qual é a palavrinha? Grande ou gran? A palavrinha que veio é número. Número. Substantivo masculino singular. Sofre apócope? Sim. Perde a última sílaba. Então, é gran. No caso, nós ficamos com a B e com a D. Há gran número de jóvenes que tiene su primero. Fica primeiro ou primeiro? Relacionamento. Relacionamento, substantivo masculino singular. Sofre apócope? Sim, sofre apócope. Primeiro relacionamento sexual a é a B, gente, uma idade temprana, uma idade que é cedo. Pero utilizam algum contraceptivo. Por que não pode ser alguno? Por que perde a última letrinha? Porque anticonceptivo é substantivo masculino singular. Certinho? Muito bem, meus queridos. Eu peço que vocês façam... vamos fazer a 5. A 5 tá legal. La frase, la vida de qualquer produto presenta exemplo de apócope. Olha lá, la vida de qualquer. Qualquer, a palavrinha completa seria qualquiera. Como veio seguida de produto, sofreu apócope. Então, la vida de qualquer produto presenta exemplo de apócope. Señala la proposición que usa correctamente el vocablo apocopado. A. La primer hija de mi hermana se llama María. Ó, primer hija. Lembram? Substantivo masculino. Hija é feminino. Tá errada. Seria la primera hija. B. El trabajo es su.
no mío, seria el trabajo es suyo, tá errada. C, creo que hay muy peligro, não, mucho peligro. D, soy devota de San Antonio. Ella se sentía en la tercera silla. Tá errada, seria a terceira. Gente, aqui ó, soy devota de San Antonio. É essa. Eu coloquei Antônio ali como apocopado, né? Santo Antônio, não, San Antônio. Tirem Antônio daquela lista, tá bom? Me confundi. Então é Tomé, Tomás, Toríbio e Domingo. Tomé, Tomás, Toríbio e Domingo. São 4. Tira Antônio. Belezinha? Amados, muito, muito obrigada pela atenção. No nosso próximo encontro, nós veremos a aula 19 e 20. Boa sorte a vocês, bons estudos e cuidem-se, tá bom? Até a próxima semana. Beijo no coração.